gostaria muito de comer uma pizza agora. Tô com fome. Pô, eu tô esperando a minha chegar. O brother tá lá Como é embaixo. que tá, como é que tá a alimentação? Tá Aí. boa, tá de boa, Tá boa. tá boa. Cara, sabe, eu fiz as pazes com aquele sanduíche que eu experimentei logo num dos primeiros jobs que a gente fez aqui em Salvador. Que a gente foi num shopping, tinha um negócio lá de frango, um sanduíche de frango. Não vou falar marca aqui, não. Que a gente tá ganhando porra nenhuma. Fiz as pazes. Tô gostando. É porque talvez sanduíches de shopping estão ficando tão ruins que o diferente tá ficando bom. Então Olha aqui a só, gente interessante. A gente almoçou o primeiro dia num restaurante Aquilo, mas é aquela coisa, né? Bom, mas restaurante Aquilo. Sempre. Feijão, arroz Aí a e gente. bife. Mas assim, não, a gente tinha umas opções e tal. Mas aí, a gente passando ali na rua do centro do Rio, a gente falou, porra, tem um restaurante aqui de rua. Os caras botam as cadeiras na rua ali na rua do Ouvidor, a gente falou. Aí a gente, porra, aí pediu aquele velho bife à milanesa. Meu amigo, veio um pratão, arroz, feijão, batata frita, o bife, cara, louco, comi pra caralho. Aí a gente tá, como a gente tá trabalhando por aqui, a gente tem ido lá nessa ruazinha que a gente senta lá, de boa lá ele, e pede aquele PF ali, aquele prato executivo do dia ali. E então a alimentação tá de boa. Hoje nós não vamos falar de alimentação, hoje nós vamos falar de perrengues do futuro pós-apocalíptico. É do 2, mas tá valendo. Eu sou Paulo Coy. Eu sou Humberto Siciliano. E faltam 30 minutos para o fim do mundo. Humberto Siciliano. Hoje estarei aqui de semi-orelha, pois estamos entrando num terreno que você domina. Vamos começar uma série de vídeos falando sobre o The Last of Us. Primeiro a gente vai falar sobre o jogo. O primeiro jogo da franquia. Que é agora. Vamos deixar claro. Agora. Tá? Exato, que é esse episódio de agora. Depois nós vamos fazer um episódio sobre a primeira temporada da série. Depois a gente vai falar sobre o segundo jogo, certo? Que eu não joguei ainda, mas pretendo tirar isso a limpo antes da segunda temporada da série, que, se tudo der certo, a gente vai fazer aquela pegada de episódios especiais toda semana. A cada novo com certeza. Episódio, se tudo der certo. Beleza? Mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro jogo da Last of Us e vou abrir logo com a polêmica. Lá vem, cara. Não achei essa Coca-Cola toda. Falei. Acabou o podcast, é isso aí. Falei. Eu vou falar. Paulo só tá falando isso porque a gente tá a 1.800 km de distância. Porque senão ele tinha levado um murro neste exato momento. Mas vamos lá, vou me justificar. Qual é o lance? Tente. Engraçado que foram coisas que aconteceram meio que simultâneo, talvez eu não vou precisar as datas. Mas eu joguei The Last of Us, o primeiro jogo, uns 6 meses depois que ele tinha sido lançado. Pra Play 3. Eu joguei o originalzão no Play 3, tá? Pra deixar bem claro. E não joguei. Eu acho que eu cheguei a zerar 2 vezes, mas assim, no mesmo período de tempo. Tipo, zerei, aí depois de um tempo joguei de novo, zerei de novo. Pá. E não voltei mais no jogo. Só que qual foi o lance? Aconteceu a mesma coisa com o Guardiões da Galáxia, o primeiro filme, que é o lance do hype da expectativa. Tá. Porque todo mundo falou. Não é o hype da expectativa, é o spoiler de expectativa. Corrigindo. Porque hype de expectativa é redundância. Idiota. Sim. Mas o spoiler. Cara, eu sou extremamente anti-spoiler. Sempre fui. Eu já terminei amizade por conta de spoiler. Sacou? E o que aconteceu com The Last of Us e com Guardiões da Galáxia, que se eu não me engano foram mais ou menos no mesmo período, foi isso. Por eu não ter assistido ali no calor do momento, e aí no caso do The Last of Us eu não joguei no lançamento, eu joguei 6 meses depois, todo mundo, cara, já tinha falado, melhor jogo da vida, não existe jogo melhor, olha essa narrativa, olha essa história, meu Deus, esse jogo é incrível, tal. Então assim, quando eu fui jogar o The Last of Us, o primeiro jogo, eu já fui com isso na cabeça, cara. Eu já botei a régua da expectativa lá no alto. Caraca, vai ser o jogo que vai mudar minha vida. De fato, a história contada ali, aquela primeira hora de gameplay, né, que é... Nem a primeira meia hora ali.
Acho que é a primeira, já acho que é combina uma hora, ali não, na... aquilo ali. Acho que é meia hora. Chega a ser é meia hora? Meia Não chega a ser uma hora, não. Né? Acho que não chega a ser uma hora, Enfim, não. Aquilo ali realmente, tipo, Não, não ali é existia um nada. soco. Aquilo é um soco na boca do estômago, amigo. Você já... Nunca. É aquela coisa completamente inédita na história narrativa. Cara, não só dos videogames, tá? Acho que pra cinema alguma Não, coisa parecida, tá? Tanto que, vamos lá, só falando rapidamente sobre a série, mas a cena que a gente tá falando, que é o comecinho do jogo, e claro, antes de mais nada, vai ter spoiler pra cacete nesse programa. Então, se você não jogou do primeiro jogo. o primeiro jogo, não jogou, não assistiu a série, talvez seja interessante Pause você agora. pausar, jogar Pause agora, e voltar. Daqui umas 18, 20 horas você volta pra continuar a assistir. Mas a gente tá falando, obviamente, do quando a Sarah é assassinada, que é a filha Ela morre, do Joel, né, que é uma parada assim absurda de decisão, de governo e de, tipo, momento de crise, a gente não sabe o que fazer, mata. É super pesado, Não é. complicadíssimo. Não, E a série também conseguiu transpor bem a parada. mas não Só vamos que a falar da série. experiência de você... Vamos, É isso. Só que eu ia puxar agora pro jogo. Só que por você estar com o controlando. controle na mão, você está vivendo aquilo, você não está vendo um ator viver aquilo. Você controla a situação. Ele já seja bem-vindo. E tem um detalhe de gameplay nisso aí, que você começa o jogo controlando ela. Exato, é. Até o retorno do Joel pro momento até a hora que eles sofrem um acidente, né? lá, até que eles sofrem um acidente, e aí ela quebra a perna e ele tem que carregar, e você passa a controlar ele. Mas aquele início ali que você explora a casa e tudo mais, tem aquela história ali, você tá controlando ela. Eu joguei muito tempo depois também. Muito tempo não, porque eu fui jogar no Play 4. Então eu não vou... Porque ele foi lançado... Ele foi lançado ali no finalzinho de vida do Play 3. Cara, não foi tão finalzinho, não. Foi finalzinho, mas acho que ele foi lançado antes do GTA V, por exemplo. Então, mas aí... Mas eu acho que o do Play 4 também foi lançado antes do GTA V. Eu lembro que eu tinha um Xbox na época. Eu já tinha visto algumas coisas do jogo. Ouvi muita gente falando do jogo. Mas eu falei, eu não vou comprar um Play 3 agora. Aí, quando eu tomei a decisão de comprar o meu próximo videogame, falei, vou comprar o Play 4 e vou esperar esse jogo sair pro Play 4 para ver se é isso tudo mesmo. E, cara, eu não tive esse problema que você teve, não. Eu não tive esse problema. Não, mas eu joguei minha expectativa lá em cima, mas o jogo me entregou. Pra mim, o jogo entregou. Mas aí tem uma parada interessante, sabe por quê? Porque você jogou a versão do Play 4, então, no mínimo, você deve ter jogado 1 ano e meio depois do jogo ter sido lançado. Não, acho que não foi isso tudo, não. Eu acho que foi, eu acho cara. que não foi isso tudo. Não, acho que não foi isso tudo, não. Eu acho que não chega a ser um ano direito, não. Rapaz, eu não tenho Porque certeza, a versão do Play 4 eles chamam de remaster, mas é só textura. Não muda absolutamente nada. Você tem mais no jogo, você tem a textura um pouco melhor. O jogo em si, ele não... Eu não sei, a gente teria que fazer uma verificação de datas e tal, que eu acho que não compete, mas eu acho que demorou um pouquinho mais, até porque quando eu joguei no Play 3, o Play 4 não tinha sido lançado. Então, e poderia ter sido um movimento muito fácil de deixar o jogo ser lançado só para Play 4, então, entendeu? Demorou um pouquinho. Não, mas foi uma coisa, isso foi muito similar ao que aconteceu com o 2, que saiu já quase no final da vida do Play 4. Do Play 4. E esse já tinha... O 2 é do Play 4, do né, Play cara? 4, isso. Ele tá no finalzinho da vida do console. E aí depois sai uma versão ali, um updatezinho inicial do Play 5 e tal. Mas é mais ou menos isso. Você sempre tem essa questão das gerações. Você tem excelentes games no final da geração, porque você já está conseguindo explorar, otimizar no máximo o hardware. Exato. Otimizar bastante ali para vocês. Porque cara, o que é o jogo 2, a gente não vai discutir sobre isso, mas o que é o jogo 2
rodando no Play 4 é, tipo assim, quase inexplicável. O quão bonito o jogo é e rodando dentro de um Play 2. Play Mas 4, mano. É, eu Play 2 só, Play 4. Play 2. Eu tô cansado, cara, eu tô cansado. É compreensível. Agora me diz uma coisa, não foi isso tudo, mas o jogo é bom. Não, o jogo é bom, claro. Isso eu falei, fiz essa polêmica toda, da mesma forma que o Guardiões da Galáxia. Eu tive exatamente o mesmo problema. Tipo, eu demorei 2 semanas a mais pra assistir o Guardiões da Galáxia nos cinemas. E todo mundo falando, caraca, melhor filme da Marvel, tal, tal, tal. Não é um filme ruim, o filme é excelente, mas ele não mudou minha vida. Da mesma forma que o The Last of Us, ele é um jogo excelente. Vamos lá, estamos falando do jogo original, tá? Que saiu no Play 3 e a versão remasterizada do Play 4. E tem o remake, tem o remake do Play 5. Porque ele já teve um remake, entendeu? Que é bom. E o remake muda muita coisa, né? Não, assim, Mas, o remake... assim, uma pergunta que eu te fiz outro dia sobre o remake é a questão mecânica, porque é que vem a parte. Então, The Last of Us é um jogo bom? É. A mecânica... Por quê? Porque ele é bom. Porque ele tem... Ele é uma... Cara, ele é uma série. Ele é um filme, uma série. Mas ele é mais encaixado em formas episódicas, porque ele tem temporadas, né? A temporada, literalmente, seasons, né? De outono, inverno, verão, primavera. Então, ele tem essa forma de arcos dentro das estações. E aí, esses arcos vão sendo contados de como é a vida nesse universo pós-apocalipse 20 anos depois, né, do Outbreak, né, que é a invasão zumbi, né, e tal. E a relação, né, eu ia falar um road movie, né, mas é um jogo que conta a história da viagem de Joel do ponto X ao ponto Y, onde ele tem que levar essa carga, que é a Ellie. E nessa viagem eles vão se deparando com vários perigos de qualquer jogo de videogame e vai encontrando histórias de sobreviventes ou não, cara, desse mundo, sacou? É aquela história... Na parte narrativa, deixa eu só concluir e responder sua pergunta, eu acho maravilhoso. É muito bom. O roteiro que foi escrito, a história contada, da forma como foi escolhido para ser contado, já utilizando o know-how da Naughty Dog com o que eles fizeram com o Uncharted, só que melhorado infinitamente, é top demais. Eu só joguei o primeiro Uncharted, só pra deixar claro também, que é do começo do Play 3. Agora, videogamisticamente falando, ele deixa muito a desejar. Ele não é um jogo ruim, mais uma vez, mas ele é longe de ser um jogo bom. Porra, eu discordo muito, cara. Eu acho ele muito, muito... Assim, não é uma parada assim que atrapalhe, tá? Não é uma coisa que vai... Nossa, injogável, não vou jogar isso aqui. Mas, eu... Até mesmo o Uncharted, que não é um jogo primoroso, eu acho que ele consegue resolver mais as questões de ação. Mas o Uncharted... Mas aí que tá, por exemplo, o Uncharted tem muita ação scriptada, né? Muita coisa scriptada. Sim. E o Uncharted, pra mim, ele tem uma pegada mais ação, aventura. Então, tipo assim, essas coisas são mais facilitadas. Explosão, tal. Essas coisas são mais facilitadas. No caso do The Last of Us, não. É uma coisa de sobrevivência. Ele não é fácil. O mundo não é fácil. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que a mecânica também precisa refletir um pouco dessa dificuldade. Sabe? Putz, cara, mas olha só, você assim, consegue. Você consegue jogar desse jeito? Porque assim, ele tem. E assim, vamos esquecer a parte da história, tá? Ele tem basicamente 3 elementos de gameplay, certo? Stealth. Sim. Combate de horda com murinho. Eu não vejo tanto combate de horda com murinho, não, tá? E sobrevivência. E sobrevivência, né? De você coletar equipamento e montar as suas armas. Você chegou a jogar o Gears of War? Joguei e eu acho que não tem nada a ver. De Xbox. Não, mas... Então, cara, a parte estruturalmente o combate... Tá, peraí. Murinho, tá ligado? Uma coisa é cover, outra coisa é você falar cover com horda.
Não tem horda no The Last of Us 1. Não, mas entenda, horda é conjunto de inimigos. Você tem posições de, você explora o mapa para posição de arena, a arena entre aspas, onde você vai enfrentar 5, 6 inimigos, terminou, avança o jogo. Para de novo, mais inimigos, enfrenta ou escapa pro stealth e segue o jogo. Mas você tem as opções, entendeu? você não precisa ficar ali... Sim, claro, Você não exato. precisa ficar ali Como brigando, vai você ter o pode stealth. montar armadilhas, você pode fazer... O jogo lhe dá ferramentas para você conduzir a sua gameplay de N formas, tá ligado? E eu acho a gameplay do The Last of Us... olha, eu acho que o primeiro eu zerei umas 5 ou 6 vezes. Antes de jogar o remake. Sim. Eu acho que a mecânica é boa. Você vai dizer... Agora você vai dizer assim, a mecânica do The Last of Us 2 é melhor. Óbvio, tá mais refinada. Mas eu não acho que é ruim. Eu não acho que tem algum problema assim de... Um problema de gameplay que atrapalhe nesse sentido. Eu discordo desse ponto. Eu acho sim que você tem uma frustração muito grande com o jogo. Isso pode até atrapalhar a sua experiência. Cara, em nenhum momento eu falei que o jogo, que a gameplay atrapalha. Não, mas você falou que a gameplay é ruim. Você falou. Sim, exato. E eu tô falando que eu discordo de você nesse sentido. Eu não acho que eu não acho que ele seja um jogo no videogame primoroso a ponto das pessoas endeusarem tanto assim o jogo. Eu acho que o conjunto da obra, a história, óbvio, a narrativa da história, ela sobrepõe muito mais. Mas aí, por exemplo, a gente não pode avaliar um jogo por um único aspecto só. O jogo tem uma história ok, a mecânica é foda, então o jogo é foda. É um conjunto de coisas. Não tô dizendo que a mecânica do The Last of Us é a melhor mecânica de tiro, que é a melhor mecânica... Não tô dizendo que é isso. Não tô dizendo que é a melhor mecânica dentro disso. Mas você tem que entender que a mecânica ali, o gameplay tá ali para servir a história. Não o contrário. Os caras querem contar uma história. Eles vão contar aquela história. É um jogo que é story-driven. A história é o principal daquele jogo. E a mecânica tá ali para apoiar isso. Sacou? Para te dar aquela sensação de dificuldade, para te dar o gameplay, te colocar, no caso do jogo, no papel do jogo. De proteger a Ellie, de fazer o que era o começo de um simples trabalho, de levar uma carga, e ali se desenvolve uma história de pai e filha. Ele que perdeu a filha e ela que nunca teve um pai presente, ela que perdeu muita gente. Não, ele tem vários momentos. Presente, não. Ela não sabe o que é isso, cara. Ela não sabe o que é isso. Exato. Então, ela não teve nada disso. Então, a mecânica, ela tá ali a serviço da história. Agora, por exemplo, se você pegar um outro exemplo de jogo, Ghost of Tsushima, só vou colocar um parênteses aqui que fala sobre isso. Em termos de história, é uma história legal, certo? A história é legal. Tem coisas repetitivas, tem coisas que poderiam ser melhores? Eu acredito que sim. Mas a gameplay do jogo é excepcional. Excepcional. Mas eu acho que ali ainda o grande foco não era a história. Era o ato de você ser o samurai, o ato de você... A luta ali, o contexto dali, o principal era o gameplay. Porque você vai ter que, quando você tá lá querendo fazer o seu jogo, você vai ter que tomar decisões. Onde é que vai estar o forte do jogo? No caso do The Last of Us, é um story-driven. É a história que carrega você a fazer aquilo ali. E a gameplay, ela tem a função de te colocar dentro daquele mundo. Que as decisões parecem ser suas ali. Exato, mas é justamente nisso que eu acredito em que o jogo não é que ele falha, tá? Não é que ele falha, mas é que, como você falou, a gameplay no jogo, por mais que ela sirva a história, ela não é uma game, ela poderia ser melhor. Poderia ser um gameplay melhor, como você falou do próprio 2. Porra. Sacou? Mas aí você tem que botar também o jogo dentro do contexto da época.
Cara, mas aí então, mas tinham jogos que conseguiam resolver mecanicamente Tipo, gameplay melhor. dê um Cara, exemplo. o próprio Gears of War, eu falei aqui, que tem uma gameplay Pô, de jogo de ação. O Gears of War, O ele é um Uncharted jogo... tem um jogo de ação. Mas são Então, jogos cara, mas assim, diferentes, tá ligado? sim, são jogos diferentes. Mas Você são acha, todos você jogos acha, por diferentes, se exemplo, for mas, falar você acha assim, que, por exemplo, o The Last of Us funcionaria com a mecânica de COD, por exemplo? Não, cara, mas entenda, eu não tô querendo dizer isso. A questão é que você acabou de falar que o Ghost of Tsushima tem uma história ok, mas que tem uma gameplay inacreditável. Mas a história é só ok, certo? Então, da mesma forma que o The Last of Us tem uma história inacreditável e a gameplay dele é ok. Sim, mas é aí que eu isso tô falando pra você. entendeu? Isso que eu tô falando pra você. Só que você, o seu fã, do jeito de ser fã, você Não, mas aí defende porque eu tô falando. Você Mas defende que a mecânica ok do The Last of Us Não, é pra não. servir a história. pra Não, você meu sentir ponto, dificuldade. não, Não é isso, meu cara. ponto em falar isso não foi isso. É que eu falei que é o seguinte, você não pode analisar o jogo só dentro de um aspecto. Não, mas é sim, claro. Mas da mesma forma, mas assim, eu não vejo problema em separar, sabe? Porque da mesma forma que eu tô falando aqui, cara, a história é tão inacreditável que estamos fazendo uma série de HBO para contar essa história, porque ela precisa alcançar outros públicos, sacou? Então a gente consegue separar isso e da mesma forma, beleza, ó, a história é inacreditável, mas a gameplay dele é ok, tanto que melhorou no The Last of Us 2 e todo mundo fala isso, entendeu? E deixa eu te fazer a pergunta, Porque eu então. não joguei ainda o The Last of Us 2. Tá. Deixa eu fazer a pergunta. Aqui a gente não falou muito da história. Eu acho que inclusive a gente vai abrir ou deixar pra falar quando a gente for falar da série, que é a Aí a pergunta é a seguinte. Qual momento no primeiro jogo, óbvio que a gente tá falando do primeiro jogo, foi o momento que você, tirando o início, que é arrebatador, não tem como você ignorar, qual foi o outro momento no jogo que você falou, caralho, isso é muito foda? Cara, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu não vou falar assim, tipo, o momento arrebatador. Tem, claro, o dos irmãos, que eu esqueci agora. É foda, sim. Eu esqueci o nome dos irmãos. É o Sam e eu esqueci o nome do outro irmão. É o Sam, exato. É pesado. É realmente. pesadíssimo. Inclusive, putz, foi um dos momentos que eu mais me diverti do jogo. Que você tem que atravessar a cidade, subir a torre, tá igualzinho Você passa, na série. exato, você passa. Perfeito. Velho, assim, eu vou ter que falar da série. Eu assistindo aquela cena, eu falei, caraca, velho, tá igual. Tá muito parecido, Enfim, tá muito Tá parecido. muito parecido. Mas, assim, eu não vou nem dizer que foi um momento que, assim, putz, que uma parada que é completamente opcional. Que é a história que é contada do bunker que você encontra. Que era essa parte. No jogo era essa parte. Nessa parte também. Não é meio que nessa Só que parte. aí você tem que ficar... É nessa você parte. Tem que ficar, Que acho tinha- é do Isaac. Isso. Essa do Isaac, alguma coisa que assim. você tem lá você tem a creche, que é aquela. É com ele, é nessa parte. É nessa parte. É nessa parte. Cara, eu fiquei muito engajado, porque assim, é completamente opcional. Você não precisa fazer, não precisa ficar procurando informações a respeito do que aconteceu naquele bunker, naquela creche. Mas eu jogando, tava tão imerso na história que eu fui catando ali pra montar a história do que aconteceu ali. Uhum. E a história do Isaac e tal. Caraca, velho, eu fiquei, putz, isso aqui tá muito maneiro. Não, Tá é muito foda. maneiro. E, assim, já pro final ali, né, no final do inverno, que é quando você joga com a Ellie. Pra mim é o melhor momento do jogo, cara. É muito maneiro. Cara, é muito legal. Eu gosto muito da cena quando eles chegam na hidrelétrica, que encontram o Tommy, Verdade. Encontra o Tommy, né? porque tem a cena da casa. A cena da casa, pra mim, é uma das coisas mais Qual é a cena foda. da casa? A cena da casa é que a Ellie percebe que o Joel quer deixar ela com o Tommy e ela pega um cavalo e foge. Né? E aí o Joel vai com o Tommy atrás dela e tal. Quando eles estão na casa, a Ellie fala, né?
você foi todo mundo que eu já vi, eu perdi, e isso, todo mundo ou morreu ou me deixou, com exceção de você. Ela empurra o Joel, né? Isso porque que ela tá falando, nessa cena, ela fala da Sarah pra ele. E aí ele fica, Sim. ele fala assim, olha, você não sabe o que você tá falando, você não fale desse assunto, eu não quero falar sobre isso, e que não vou falar da série, eu ia falar da série, mas não vou pular os comentários, vou deixar pra quando a gente falar da Sim, série. sim, sim. Vamos falar logo Mas, disso. Daqui a pouco eu tô me relembrando que do jogo também. e aí, eles têm essa diferença ali, naquele momento, e de que a priori vão separar, mas o Joe volta atrás. Tá ligado? Ele não admite, mas ele volta atrás, em vez de deixar ela aí com o Tommy, ele fala, não, Sim. venha comigo, e aí e eles seguem. Porque ali é um momento crucial de embate deles. Porque é o momento verdade. que ele fala da filha, que era o tabu. Eu tô quase lembrando. Era o tabu, disso. entendeu? E o tabu, e isso é uma cena. Aham. E a cena do empurrão foi um improviso. Não estava Tá scriptada. no jogo. Isso, porque ela foi captura de movimento. E a Ashley Johnson empurra o Troy Baker no negócio. E ficou tão bom que eles mantiveram lá, tá ligado? Isso, Pô, cara, maneiro. isso é muito foda. É muito foda. Porque aí você quebra. É quando quebra essa barreira. Que ele fala assim, ele passa a falar da filha. Sabe? Sim. E ela também externou esse desejo porra, cara, a gente passou por isso tudo. Você é a única pessoa que tá aqui, que eu confio e tal, e você vai me jogar com um estranho, tá ligado? Por mais que seja seu irmão. Então, essa cena ali, pra mim, ela é uma virada de chave muito foda, tá ligado? E essa parte do isso tudo, né, mal comparando mais uma vez com a série, é que é o que a gente perde na série, que é a parte de gameplay. Né? Porque né, a série é focada em contar a história que a gente tá jogando. É. No jogo. E o isso tudo que ela fala, ela é complementada com os momentos de ação que o jogo tem, os momentos de stealth, de você explorar e você tá exposto ao vírus não, ao fungo e coisa e tal. E isso então acaba gerando muita carga. E ali, se eu não me engano, é o último terço do jogo praticamente, né? Essa parte já tá no final. Aí eles vão. É o último terço. Aí eles vão começar. Já vão. Logo depois eles vão pra parte do inverno. Antes do isso. inverno. É antes do inverno. É mesmo no inverno, porque a conclusão desse arco é a da universidade, que é quando o Joe se fere e a Ellie passa a cuidar dele. Aí a parte boa também, cara, de ter jogado sem ter tomado spoiler, velho. Porque é de lenhar, velho, essa parte. Não. Assim, eu curti demais todo o arco de você jogar com a Ellie. Quando você. Foi incrível, cara. Foi incrível. Porque era uma coisa que o Joe se machuca. Que era uma coisa que ninguém E sabia, né? Que tinha o Passa o gameplay tempo. dela. Que assim, e é só o corte. O outono termina com o Joe se machucando. Passa o capítulo inverno. Aí, caraca, meu irmão. E aí o inverno começa com a Ellie na neve caçando. Caçando um coelho. Não sei, não lembro É um se é cervo, coelho é um ou se cervo. É um uma cervo. coisa assim. Na verdade, É um cervo, ela né? acerta um coelho, eu acho. A cena é essa, ela acertando o coelho, mas você começa caçando o cervo. Né? Quando você começa o gameplay. E aí depois vai montando a história do que aconteceu. Não sei quanto tempo passa, se são dias, semanas. E aí você tem na DLC Left Behind, você tem essa parte, você joga, tem um pedaço que você joga com a Ellie, que é justamente nessa parte que ela tá se aventurando, tentando achar as coisas pra ajudar o Joel. Você passa Cara, eu não joguei a DLC. Não joguei a DLC. Porque, como eu falei, eu joguei no Play 3 e pouco tempo depois voltei para os PCs. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava com o Play 3, eu tava naquela de, putz, eu tenho que voltar a fazer PC justamente para poder fazer os podcasts. Então foi bem nessa época. E aí eu voltei a me dedicar a montar PC e a gente pode comentar da DLC quando a gente falar da série, porque tá bem linkado a série de DLC com a série. A série ajudou justamente por isso que eu não pretendia voltar pro jogo. E aí já veio um episódio só com a DLC na série. E ficou muito claro, acho que não. Eu entendo que eu não perdi nada em não ter jogado, entre aspas, e o episódio da série não, resolveu bem. é basicamente um episódio
Porque o Left Behind, ele conta alguns pedacinhos ali da Ellie, né? Ele é focado na Ellie. Então você joga com ela em alguns momentos da vida dela, antes do jogo. E nesse pedaço aí do inverno, que é quando você tá de fato como controlando se fosse ela. um flashback, né? Enquanto ela tá Isso. sozinha, ela fazendo um flashback da vida. Isso, aí você vai Porra, entendendo maneiro. as coisas, porque a pessoa que ela perdeu, qual foi o contexto, como é que foi exatamente e tal. E é muito legal. Uhum. Aí eu te pergunto, você que é pai, você faria o que o Joel fez? velho. Ou você deixaria o pessoal tentar fazer uma cura com ela?